Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, a aula de número 26. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula. Vai ajudá-los a responder as atividades e vai ajudá-los também a fixar melhor o conteúdo, né? A partir desse exercício de vocês anotarem, vocês conseguem fixar melhor o conteúdo, entender, compreender melhor. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais para as suas anotações, ok? Hoje a gente vai continuar conversando um pouco sobre a questão da regionalização mundial. Lembram que na semana passada a gente conversou sobre isso, né? E foi em relação a essa divisão continental, né, dos continentes ao longo do globo. Hoje a gente vai conhecer uma outra classificação, né, em relação a essa regionalização, e o nosso objetivo é distinguir os tipos de regionalização utilizadas na classificação mundial. Então, só para a gente relembrar, regionalizar significa dividir o espaço geográfico, observando características em comum, a fim de um melhor entendimento, né? Aí vai depender do que nós queremos, qual é o nosso objetivo. Então, o tipo de classificação, o tipo de regionalização vai depender do nosso objetivo. Nós queremos abordar mais aspectos físicos, então nós vamos ter uma regionalização climática, uma regionalização em relação à vegetação, por exemplo, ou ao relevo. Nós queremos aspectos sociais, então vão ser em relação a questões de língua, países que falam a mesma língua, que têm uma cultura em comum, aspectos políticos, né, levando em consideração ali países que têm o mesmo sistema político, o mesmo sistema econômico, aspectos naturais, né, enfim, vai depender do nosso objetivo. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa questão regionalização envolvendo aspectos históricos e geográficos. Então, o critério utilizado nessa divisão é a história da expansão da colonização europeia. Então, a gente tem uma visão eurocêntrica aqui, uma visão realmente, né, europeia em cada continente, o que ignora o desenvolvimento paralelo de outros vários povos e comunidades pelo mundo. Então, é em relação realmente ao desenvolvimento, à expansão europeia pelo mundo, ignorando o fato de que, né, naquelas regiões as quais os europeus colonizaram já existia um modo de vida, já existiam habitantes. Então, essa divisão leva em conta essa expansão europeia ao longo do globo. Nessa abordagem, o mundo ele é dividido, então, em três: em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Então, aqui, Velho Mundo vai ser o norte aqui da África, né? A Europa e a Ásia. O Novo Mundo, as Américas, e Novíssimo Mundo, a Oceania. O Velho Mundo é uma expressão usada para designar a visão do mundo que os europeus tinham por volta do século XV. Naquela época, os europeus eles conheciam somente os continentes da Europa, da África e da Ásia. Então, eram esses os continentes conhecidos, por isso o Velho Mundo, porque era, né, o qual os europeus habitavam, ali a Europa como um todo, a Ásia que existia alguma troca comercial e a África também em relação a trocas comerciais. Porém, ainda para os europeus, o centro do mundo era a Europa. O Novo Mundo, que foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1492, é um termo criado pelos europeus para designar o continente americano como um todo. A expressão, né, ela teve o seu uso difundido no período do descobrimento do novo continente, que no caso é a América, esse novo mundo, pois até então ela era desconhecida pelos europeus, vindo a ser algo novo em relação aos continentes já conhecidos, que eram, né, a África, a Ásia e a Europa. Então, em relação a esses continentes, a América era um novo mundo. Tanto é que, né, os ingleses, né, quando na época de expansão, né, de colonização ali dos Estados Unidos, ao qual eles colonizaram mais intensamente, eles vendiam essa ideia, né, de novo mundo, de você partir para o novo mundo.
E já o novíssimo mundo, né, o novíssimo continente, o novíssimo mundo, foi descoberto em 1770 por James Cook e compreende o continente da Oceania, que é constituído ali por Austrália, Nova Zelândia, né, Nova Guiné e algumas outras ilhas. Tal denominação se deu em razão do continente ter sido o último, né, a ser colonizado, a ser descoberto ali, então, pelos europeus, então se tornou o novíssimo mundo. A gente vai ter também, né, levando em consideração ali essa divisão mundial, a divisão por sistema político-econômico. Então, é um sistema político-econômico que orienta a organização de uma sociedade, do seu espaço, e estabelece relações entre os indivíduos, né, durante o processo de produção ali, em relação à produção mesmo, a essa questão econômica de ganhar, né, o dinheiro, o país, enriquecer. Os dois sistemas são o capitalismo e o socialismo. Então, é o sistema político-econômico que leva em consideração o capitalismo e o socialismo. O período após a Segunda Guerra Mundial, né, até 1989, ficou conhecido como ordem bipolar ou mundo bipolar. Assim chamado porque o mundo estava dividido entre dois, né, polos políticos e econômicos, né, que eram opostos, totalmente opostos entre si, e comandados pelas potências ali até então, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Então, era esse contraste, né, entre esses dois sistemas político-econômico. Os Estados Unidos, liderando os países que adotaram o sistema capitalista, e a União Soviética, os países que adotaram até então o sistema socialista. Então, em verde, nós temos os socialistas e aliados. A gente pode ver que se concentra, né, aqui uma porção da Europa, né, e da Ásia, a Rússia aqui. E países capitalistas e aliados são os que estão em vermelho. Hoje, atualmente, os países que ainda são socialistas. Então, aqui a gente já consegue ver a diferença, né? Então, hoje a gente tem a Coreia do Norte, aqui dentro da China. A China, né, como um todo também. O que muda é o viés, né? Um vai ser stalinista e outro vai ser marxista. Então, o stalinista aqui, que vai ser a Coreia do Norte, um regime um pouco mais fechado ainda do que esse marxista. Depois a gente tem o Laos, o Vietnã e Cuba. Então, são esses os países que hoje ainda adotam o sistema socialista. Em comparação, aqui a gente pode ver que o sistema ele caiu, né? O nível de desenvolvimento econômico também é um critério. Dividir o mundo apenas em países capitalistas e socialistas não foi então suficiente, né, para compreender a questão geopolítica, né, o que estava acontecendo, então as relações, lembrando que geopolítica é as relações entre países. Logo, outra regionalização passou a predominar no mundo a partir da década de 50, unindo o critério do sistema político-econômico, que era capitalista-socialista, e o critério de desenvolvimento, então, levando em conta países que são desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Com base, então, nisso, os países eles eram classificados em países de primeiro mundo, que era um grupo de países desenvolvidos, países capitalistas e desenvolvidos, os países de segundo mundo, países socialistas ou de economia planificada, né, unificada. Então, o socialismo, a ideia dele é unificar a economia, onde todos, né, teriam uma mesma classe social, teriam os mesmos direitos e vantagens. E o terceiro mundo é o grupo de países capitalistas subdesenvolvidos. Então, era assim essa classificação, levando em consideração o sistema político e o desenvolvimento econômico. A expressão terceiro mundo, né, então os países aqui de terceiro mundo, designava os países que apresentavam um atraso social, econômico, científico, tecnológico. Então eles eram capitalistas, mas eles não conseguiam alcançar, né, os países do primeiro mundo em relação a esses critérios. Se refere então às nações localizadas na América Latina, África e Ásia.
O terceiro mundo, né, era uma área de interesse das duas potências, tanto os países capitalistas quanto socialistas, no caso, quando a gente se refere às duas potências ali, Estados Unidos e Rússia, que buscavam expandir as suas áreas de influência. Então, os países do terceiro mundo, eles estavam nessa disputa ali a serem conquistados. Então, as duas potências queriam mostrar que o seu sistema político, né, político-econômico, era melhor que o do outro, né, para que então o seu sistema se espalhasse pelo mundo. Então, aqui a gente tem, ó, em amarelo os países de primeiro mundo, que vão ser aqui Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, Austrália. Depois os de segundo mundo, os então socialistas, né? Que a gente vai ter aqui, principalmente a União Soviética, ali até então era a União Soviética, não era a Rússia, né? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a China, alguns países aqui dentro do continente africano e de terceiro mundo, né? Aqui a América Latina como um todo, e depois alguns países aqui da África, né? E aqui também da Ásia. Depois do final da Guerra Fria, essa regionalização passou a ser ultrapassada, então ela já não era mais utilizada, sendo outro critério então considerado pelo qual os países foram categorizados com um novo tipo de regionalismo. Então esse tipo de regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, ele caiu por terra quando a Guerra Fria ela terminou, e então outro, né, tipo de regionalismo levando em consideração ali o IDH. E eram então os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Então levava em conta o IDH, o PIB daquele país, então as condições nas quais as pessoas viviam, as condições econômicas daquele país, né? E essa regionalização é considerada até os dias atuais em todo o mundo. Então hoje em dia não se fala mais primeiro, segundo e terceiro mundo, até porque, como nós vimos ali em relação a essa questão do socialismo, ele já caiu, né, na maioria dos países ali, são poucos que hoje em dia ainda o adotam, então já não faz mais sentido utilizar. E é isso, gente. Então hoje nós vimos essa outra questão, né, levando mais em consideração fatores políticos, econômicos e históricos também, né, porque leva em conta ali essa história do mundo em relação às guerras que se passaram ali. Não deixe então de fazer as suas atividades, não deixem de revisar a matéria para que vocês possam então responder as atividades. Se vocês querem saber mais, querem buscar mais informações, busquem, aproveitem essa ferramenta que vocês têm em mãos, a utilizem de uma maneira sábia e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!